bem-vindos. E que o ano 2026 seja um bom ano para todos, né? Nós temos a justificativa do deputado Mário Mota, a ausência no dia de hoje, também o deputado José Milton Schaefer, ausência no dia de hoje. Nós temos a grata satisfação de receber em nossa comissão o eminente deputado Marcos da Rosa, que deixou a mesa diretora e substitui no dia de hoje, a partir de hoje, o deputado Jair Mioto, que vai fazer parte da mesa diretora. Obrigado, deputado. Igualmente, nós damos boas-vindas ao deputado Mauro de Nadal, que substitui o deputado Antídio Lunelli. Também damos boas-vindas ao deputado Maurício Peixe, que hoje substitui o deputado Sargento Lima. Também sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa pauta. Não é extensa, mas... Polêmica. Não é polêmica, não. O principal item da pauta diz respeito às emendas de bancada regional que trata o parágrafo 4º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Nós somos obrigados a fazer a regulamentação da matéria. O senhor presidente, na semana passada, reuniu os líderes para uma reunião com uma pauta específica, e, dentre os itens da pauta, estava a regulamentação para a elaboração desse projeto de resolução. O projeto de resolução foi elaborado, também presente o deputado Gessé Lopes. O projeto de resolução foi elaborado e ela tem que tramitar na Comissão de Finanças e Tributação, e, após a tramitação, que, se aprovado no dia de hoje, vai a plenário para a ciência dos deputados e retorna à Comissão de Finanças. Então, nós vamos deixar a nossa reunião em aberto, para ainda no transcorrer da tarde nós deliberarmos sobre essa matéria. E depois o plenário vai ter que deliberar. E aí o presidente vai baixar a resolução. Mas fizemos questão de, na semana passada, na sexta-feira, encaminharmos cópia da resolução para todos os senhores deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação, né? Alguns itens, alguns artigos importantes da resolução. Cada bancada regional poderá apresentar até 8 emendas ao projeto de lei orçamentária relativa às matérias de interesse de suas respectivas regiões, né? Então, 8 emendas. Não quer dizer que cada deputado terá na sua cota dividido por 8, não. Tá? Então, 8 emendas. Então, se uma bancada tiver 4 deputados, pode ser até 8 emendas. Se uma bancada tiver 9 deputados, só 8 emendas. Perfeito? Acho que a nossa tem 9, né? A bancada, qual é a maior bancada? É a do... Não, é bancada regional. Bancada regional. Qual é a maior bancada regional? Pela informação que eu tive ontem, é 9. Como? É a do Vale? É. Então, por exemplo, a bancada do Vale tem 9 deputados. Então, os 9 vão ter que se entender e fazer somente 8 emendas. Poderão fazer até 8 emendas, né? Por exemplo, o ano passado, eu, o deputado Mauro de Nadal e o deputado Fabiano da Luz, nós juntamos as nossas emendas e destinamos para uma obra regional, que é o contorno sul da cidade de Pinhalzinho. Tá? Mas nós tivemos conhecimento que, o ano passado, um deputado indicou uma emenda, né, de bancada para a construção de uma creche num bairro de um município. Aí ela não é de interesse regional. Perfeito? Então, está bem claro aqui, o senhor presidente da Casa, o deputado Júlio Garcia, fez questão de frisar, né? Diz o artigo 3º, as emendas de bancada regional somente poderão destinar recursos a projetos e ações estruturantes para a região representada pela bancada, vedada a individualização de ações e de projetos para atender às demandas ou a indicações de cada membro da bancada. Então, realmente... esse foi o objetivo. Ali eu quero fazer uma referência que foi implantado as emendas de bancada quando o deputado Mauro de Nadal foi o presidente, né? Foi feita a emenda constitucional destinando 25% da economia da casa para as emendas de bancada. E a intenção do deputado Mauro de Nadal, na época, era realmente para que todos se juntassem os recursos e destinassem para uma obra estruturante. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas, pelo menos, alguns deputados fazem questão. Eu vou propor esse ano aquilo que eu tenho direito para que nós possamos fazer na bancada do Oeste uma destinação única. Se não houver possibilidade, de destinar 2 ou 3 deputados fazendo
a destinação conjunta. Então esse é o artigo 3º. Presidente, posso fazer Pela uma ordem, deputado pergunta? Maurício Peixe. Bom dia a todos. Presidente, foi na conversa que tivemos com o presidente que poderia ser uma por deputado única, num objeto único regional. Nesse caso, até 8, quando uma bancada tem 4 deputados, ele vai poder fazer 2? Pode parcelar em 2? Não é o deputado, a bancada. Pois é, não, tudo bem. A bancada. É o bancado, cada deputado vai ter 2 milhões, dividido lá, vai dar 2.580.000. Que vezes 4 vai estar o X. Então, pode ser feita 2, não teria problema Vamos lá. nenhum. Se existe uma bancada com 4 deputados, eu entendi. tá? Os recursos vai dar 10 milhões e uns quebrados. Perfeito? Os 4 deputados poderão indicar até 8 emendas. Pode ser 2 para cada um. Pode ser 2 por deputados, aí Então tá, já até entendi. 8. Agora, Porque como é que será feito o encaminhamento? O deputado não fará o encaminhamento ao presidente da Comissão de Finanças. Não. É o coordenador da bancada que vai fazer o ofício subscrito por todos os deputados daquela bancada. Tem que ter 100% de assinaturas. Tá, eu Não entendi, pode ter. mas lá o Se que tem uma foi bancada conversado era com 5 deputados, não pode ter 4 assinaturas e faltando uma. Tem que ter as 5 assinaturas. Eu entendi, mas lá foi tratado que o deputado, que o parcela seria 2.580.000, ele só podia apresentar um item, ele não podia apresentar 2. Neste caso mudou, porque daí pode até 2 na divisão, mas desde que toda a bancada ela tenha... aceite. Primeiro, pode, desde que o coordenador da bancada aceite a emenda como emenda estruturante de região. Perfeito? Tá? Até porque depois as emendas vêm para a Comissão de Finanças, a coordenação do orçamento estadual vai fazer o check-up de todas elas e vai ser encaminhado ao presidente da Casa. O presidente da Casa, antes de encaminhar ao Poder Executivo, vai fazer também a apuração. Ou seja, ele também pode, lá na frente, não acatar uma emenda, se entender de que não é estruturante e regional. Deputado Camilo. Deputado Luciane. Eu quero trazer duas... Primeiro, bom dia, né, ao presidente, a todos os deputados. Quero trazer 2 preocupações aqui. Obviamente que os líderes trataram disso com o presidente. Mas, pelo que eu tenho visto, e eu mesma também tenho construído desta forma, as emendas que eu, na bancada do Oeste, destino do montante de recursos a que tenho direito, ela acaba sendo uma emenda, sim, individualizada, para um município, como, por exemplo, uma clínica, né? Rede Feminina de Combate ao Câncer, a sede da Rede Feminina, ela vai atender o município. Eu entendi aqui que, nessa lógica, ela tem que ter uma compreensão regional. Isso aqui, para nós... Vamos lá, por exemplo, Hospital Regional de Chapecó. Não, eu sei, mas deixa eu concluir a minha fala. Tem um problema, porque até então a gente tinha uma condução. Eu, por exemplo, para esse ano, já dei uma linha de compromisso. E agora isso aqui eu estou prejudicada, porque eu vou ter que voltar atrás. Não tinha essa definição antes. Deputado Isso é um Luciane, problema. me permite? Deixa eu concluir. Oi. Por favor, deixa eu concluir. Perfeito. E tem mais uma questão que eu quero trazer aqui. No inciso 3º, ele abre, na minha avaliação, para todas as entidades privadas. Eu entendo que o recurso público tem que ir para entidades privadas sem fins lucrativos. Essa é a minha defesa, mas eu volto a dizer, não foi a compreensão do que nós fizemos ao longo dos anos de implantação até hoje. Nós tínhamos outra condução. Agora, eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, eu só estou dizendo que nós agora temos um problema. Eu tenho um problema concreto, com o que eu me comprometi para esse ano, por exemplo, com a minha emenda de bancada regional. E agora não terei mais como dar conta. Isso é um problema na minha avaliação. Vamos lá, gente, um pouquinho, vamos aqui conversar um pouquinho. Na verdade, nós não podíamos nos comprometer com destinação de qualquer recurso de bancada regional se nós nem sabíamos se havia economia ou não na casa. Até porque, se a casa tivesse gasto todo o dinheiro, não haveria economia. Não havendo economia, não há 25% a ser destinado de emenda de bancada. Segundo lugar, destinar recurso antes que o presidente da casa anuncie que o deputado e a bancada têm direito,
Eu não fiz isso. Com a palavra, presidente. Deputado Camilo Primeiro, Matias. cumprimentar o nosso presidente e os demais colegas da comissão. Sexta-feira recebi e agradeço aqui o ofício de Vossa Excelência a respeito desse tema, para que até segunda-feira, às 14 horas, a gente apresentasse sugestões. Eu fiz uma sugestão apenas a respeito do artigo 3º. No entanto, o que me assusta, e a deputada Luciane traz a mesma situação, é que está sendo... O ano passado, por exemplo, não tinha regra desse jogo. Hoje nós entramos num jogo e estão tentando mudar a regra do jogo e nós já jogando o jogo. E traz um problema sério para cada deputado, e não é só para o deputado Camilo. Ontem eu tive diversas ligações de vários deputados, pelo fato de eu estar na comissão, para que eu pedisse vista esse projeto para fazer uma análise mais aprofundada do tema. E com todo o respeito aqui, eu rendo as minhas homenagens sempre ao deputado Marco Vieira pelo estudo, o capricho, com sempre que ele trata os assuntos. Mas o que me assusta, deputado Marco, é que nós estamos hoje tratando um projeto de resolução para fazer uma regra, e eu entendo a sua preocupação. O Tribunal de Contas recentemente deu uma decisão suspendendo todas as emendas impositivas dos deputados estaduais e está até agora suspenso, mas eu acho que esta casa tem que ter um compromisso para com os deputados para fazer a celeridade possível e fazer o Tribunal de Contas o mais rápido possível sustar, e com todo respeito ao Tribunal de Contas, mas também nós não podemos estar toda hora se rendendo à decisão, seja do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, e nós temos que ter discussão. O ministro Flávio Dino, numa decisão recente, suspendeu todas as emendas que eles dizem que é secreta, mas muitas delas não são secretas. E a gente sabe um jogo político, com todo respeito, que de posição, não estou aqui falando de posição político-partidária de ninguém, mas a gente sabe que muitas vezes lá em Brasília não está sobrando recurso mais no governo federal, e eles estão tentando de todas as formas tirar as emendas dos senadores e deputados federais para que tenha recurso no orçamento da União. E nós aqui, nós estamos trazendo uma resolução, e eu faço uma sugestão a Vossa Excelência, pela sua experiência, que nós debatemos esse assunto não somente na Comissão de Finanças, porque muitas vezes vai para o plenário, vai o assunto meio sem debater, e a gente fica muitas vezes na responsabilidade. Nós aqui hoje estamos com apenas 6 membros, de um assunto que vai para todos os 40, daí é votado ali rapidamente, depois de dar confusão, eles dizem, mas vocês votaram lá na Comissão de Finanças. Então eu faço um apelo, que nós não analisemos esse assunto agora, vamos fazer uma reunião com os 40 deputados hoje no plenário, que acho que às 16 horas vai ter mais de 35 ali presentes, e vamos trazer esse assunto, para que não fique só sobre as nossas costas uma responsabilidade muito grande. Me permite, deputado Camilo. Só para concluir, eu, por exemplo, eu já tinha uma decisão tomada das minhas emendas, e eu estaria fazendo até uma sugestão que vai de desencontro ao que está aqui. Mas a maioria dos deputados, eles querem que seja dividido a emenda de bancada em 5. Vieram me pedir para que pudesse sugerir, porque vai dar em torno de 2.500.000 reais para cada deputado. Eu vou dar um exemplo. Eu sou aqui da Grande Florianópolis. Cara, a situação fica muito subjetiva, e o presidente me disse uma fala que me deixou mais preocupado e assustado. Vai ficar a critério do presidente da Assembleia Legislativa se é obra estruturante ou não. Então eu vou ficar muitas vezes refém do presidente da Assembleia para dizer se o meu posicionamento enquanto deputado aqui da região da Grande Florianópolis, se a minha obra é regional ou não é. Então, primeiro nós temos que deixar muita objetividade nesse assunto, e 2, se for possível, nós discutir e tentar dar uma flexibilizada, porque eu vou ter que botar dinheiro ou só em Santo Amaro, ou só em Governador Celso Ramos, ou só em Palhoça, ou só em São José, eu não sei. E uma obra estruturante é uma coisa muito subjetiva. O que é obra estruturante? Se tu for lá no interior de Bom Retiro, lá na comunidade e dizer que aquele asfalto não é estruturante, eles vão dizer que é estruturante. Para eles Para nós pode ser, não sei. Então essa é a minha preocupação, e eu faço essa sugestão ao presidente. Pela senhor presidente. Eu já lhe concedo a palavra, deputado Mauro, mas deixa eu primeiro falar sobre 2, 3 assuntos. Vamos lá, vamos tirar da pauta a questão da emenda parlamentar impositiva, a individual, com a seguinte explicação. Né? É verdade que o Tribunal de Contas deu uma decisão por intermédio do conselheiro Luiz Eduardo Xerém, o Dado Xerém, suspendendo o pagamento de todas as emendas. Pois bem,
já está pronta a solução para que possa voltar a tramitar normal, né? O que é que alega o tribunal? Basicamente, transparência. Transparência. A Coordenadoria do Orçamento Estadual, ela desenvolveu um aplicativo onde cada deputado tem condições de acompanhar a tramitação das suas emendas parlamentares via telefone celular. Isso já está em uso, perfeito? Já está em uso. Agora, houve o desenvolvimento do segundo aplicativo, tá? Com participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do Governo do Estado e da FECAM. Esse aplicativo, certo? Todas as emendas parlamentares impositivas serão introduzidas nesse aplicativo, onde todos terão acesso, as prefeituras municipais terão acesso, os deputados terão acesso, os seus assessores terão acesso, né? O Poder Executivo terá acesso, tá? Independentemente do aplicativo desenvolvido pela Coordenação do Orçamento Estadual, perfeito? O nosso aplicativo, o exclusivo dos deputados, somente os deputados terão acesso, somente os deputados terão. O outro aplicativo, perfeito? É que o nosso vai estar acoplado a esse aplicativo, tá? Esse aplicativo da Secretaria da Fazenda, da Assembleia e da FECAM, esse terá, as prefeituras terão acesso, ou seja, a hora que for inserido um documento no processo da emenda parlamentar impositiva, todos ficarão sabendo online, na mesma hora. Tá? Então, é essa transparência que o Tribunal de Contas exige. Então, isso vai estar solucionado e, talvez, em uma semana, já começa a dar andamento nessa questão. Vamos lá. Segunda, então, sanada a questão da emenda parlamentar impositiva individual? Eu acho que está sanado, né? Vamos lá. A outra questão, né? Esse documento, né, foi elaborado pela assessoria da Casa, a pedido da presidência, né, e ele tem um de acordo, foi deliberado pelos líderes das bancadas na reunião da semana passada. A sugestão que nós pedimos para serem feitos era no aperfeiçoamento do projeto, mas não para mudar algumas cláusulas que é considerada cláusulas pétreas, ou seja, né, nível federal são até 8 emendas, aqui também por decisão judicial até 8 emendas, perfeito? Em nível federal, as emendas de bancada são para obras estruturantes. Aqui está se replicando igual obras estruturantes. Essa foi a recomendação do presidente. Tá? Quanto à reunião sugerida pelo deputado Camilo Martins, para mim, não coloco qualquer óbice, só que eu não sou o deputado competente para convocar a reunião com os 40 deputados. Quem é competente é o presidente da Casa. Perfeito? Eu sou competente para convocar a reunião da Comissão de Finanças. Agora, os 40 deputados, para debater isso, né, foge a minha alçada, foge a alçada de cada um dos senhores deputados, e aí nós passamos para a alçada do presidente da Casa, que ele já havia reunido os líderes. Perfeito? Então, essa é a sugestão. Posso levar ao conhecimento do presidente, se Vossa Excelência entender nesse sentido. Uma questão de ordem. Eu até entendo a posição, entendo que cabe ao presidente desta Casa fazer a reunião. A minha sugestão é porque vários deputados me ligaram sobre esse assunto. Pô, eu recebi, eu estava até num evento, estava lendo e fiquei de dar um posicionamento. Eu entendo, mas não é fácil reunir os 40 deputados. Eu sei que a reunião de líderes, a gente faz a reunião, é deliberado, debatido, mas eu tenho certeza que tem que ver o sentimento dos deputados, porque eu me fico desconfortável votar um assunto agora e daqui a pouco eu chegar no plenário os deputados, pô, mas o que votaram lá? Mas a gente não está sabendo, muitas vezes não tem uma decisão, nós não queríamos assim. Eu acho que para nós, não, pela economia do nosso tempo, baseado no princípio da economia processual, eu sugiro que nós pudéssemos, não precisa ser reunião, mas nós ali no plenário dar uma conversada, ouvir, é uma sugestão. Porque deputado Camilo, eu só vou fazer reunião com outros deputados se tiver autorização do presidente da Casa. Então eu peço vista ao projeto e eu converso com os deputados. Mas vamos ouvir primeiro o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, colegas deputados, cumprimento a todos que acompanham a nossa reunião. A gente precisa fazer um pequeno resgate quando nós tratarmos esse assunto de emenda de bancada regional. Primeiro, há um tempo bem curto, nós não tínhamos emenda nenhuma. Nós criamos as emendas individuais. Criamos um percentual de emendas individuais com a liberdade para que cada deputado pudesse fazer as suas indicações, né? Ao longo da caminhada, em comum acordo com todos os pares, nós entendemos de que poderíamos, por provocação de um colega deputado, aumentar o percentual das emendas individuais, e nós fizemos.
justamente para dar a segurança a cada deputado de poder fazer as suas indicações, resolver os seus problemas pontuais do município A, B ou C, permitindo com que essas reivindicações que vêm através de vereadores, prefeitos, né, lideranças, pudessem ser contempladas no mandato do parlamentar. Ao longo deste período também, nós tivemos algumas inovações aqui na casa, que foram a criação das bancadas. Nós iniciamos com a bancada do Oeste, que informalmente juntava todos os colegas deputados e deliberava sobre temas de cunho regional. O trabalho da bancada do Oeste acabou tomando corpo aqui dentro do parlamento e acabamos desenvolvendo um jeito diferente de pensar política macro-regional. Esse jeito de pensar ele foi muito bem aceito pela casa, e aí na passagem nossa pela presidência, após conversa com vários líderes e com muitos deputados, a gente teve a intenção de criar mais bancadas regionais e aí formalizar a bancada do Oeste, que era informal. Nós criamos, então, 6 bancadas regionais. Só que a bancada regional ela andava, ela discutia, ela trazia muitos segmentos aqui para discussão de temas importantes e pertinentes, mas, porém, no momento da concretização, da realização daquilo que era a reivindicação, nós ficávamos de mãos atadas porque a gente não tinha como atender determinadas demandas. E aí vinham demandas de cunho de infraestrutura, como é o caso de rodovias, trevos, melhorias de paralelas a rodovias estaduais, investimentos em hospitais. A grande reivindicação sempre era especialidades em regiões cujo investimento a bancada só ouvia, encaminhava ao governo do Estado e não conseguia ter resolutividade a isso. Aí nós começamos uma nova discussão dentro do cenário político. Vamos dar condições financeiras para que as bancadas consigam atender estas demandas regionais. Mas de que forma? Aí vieram várias sugestões, mas a mais pertinente foi justamente dentro daquilo que nós conseguimos fazer aqui na casa, que é justamente a economia, que não depende somente do presidente, depende dos 40 pares. Essa economia, um percentual dela, vamos destinar às bancadas regionais. Então, o objetivo da bancada regional era resolver essas questões regionais, não era resolver um problema pontual do deputado Marcos Vieira em uma emenda exclusiva dele para atender o município X, mas sim atender um pleito do deputado Marcos Vieira, respaldado pela bancada regional, mas que tivesse um cunho regional. Então, por isso que a bancada, por isso que nasceram as emendas de bancada. Hoje, se nós falarmos lá em Brasília sobre emendas de bancada, vocês vão perceber que elas vêm ou para a 282, ou para uma ponte ligando Itapiranga até a divisa com o Rio Grande do Sul, ou ela vem para investimentos no hospital regional ou em tantos outros. Por quê? Porque ela tem um cunho regional. Tacitamente, nós aceitamos, naquele momento eu estava presidente, que os deputados, então, cada um indicasse uma. E aí ela já passou a ser uma emenda individual com um valor mais elevado, porque ela não podia ser partilhada, essas emendas, mas nós não tínhamos uma regulamentação. Hoje nós estamos tratando de uma regulamentação para tentar fazer valer a força das bancadas regionais. E aí eu entendo quando os deputados falam que há já compromisso, porque tacitamente se fazia assim. Então, o que eu poderia sugerir aqui, deputado Marcos Vieira, e claro que para avaliação dos demais colegas que compõem esta comissão, estou aqui representando o deputado Antídio Lunelli, que a gente colocasse aí um famoso marco temporal ao processo, como tem lá em Brasília, uma palavra, aí, uma frase muito usada, de repente, ao longo deste ano, nós fazermos da forma como estava e fixarmos nessa resolução, a partir do ano que vem, se faça assim. Porque nós temos que resgatar essa essência que é a bancada regional, esse valor mais significativo para defendermos pleitos regionais. Eu, até hoje, sempre destinei, conjuntamente com os colegas deputados, para investimentos que tivessem uma abrangência regional. Que esse é o objetivo, no meu entender, das nossas bancadas, né? Então, quem sabe a gente consiga aí encontrar um meio termo para que os deputados não fiquem mal ao longo deste ano, quem já assumiu o compromisso ao longo deste ano com a emenda regional, da bancada regional, e para a partir do ano que vem, então, se retome essa discussão, mas sim centralizado justamente na essência da criação das bancadas regionais e o atendimento dos pleitos que são frutos das discussões das bancadas regionais. É a minha forma de contribuir à discussão, deputado. Feita a manifestação, deputado Mauro, consulto os senhores deputados se mais alguma manifestação.
Presidente, se me Deputado permite, Marcos da Rosa. quero dizer que é uma alegria participar dessa comissão, que é a mais importante do Parlamento. Digo isso porque cuida das finanças do Estado e tem o senhor como presidente. obrigado. Certamente será uma faculdade para mim aqui nessa comissão. Eu concordo com o deputado Camilo que a gente faça uma conversa, um diálogo com todos os deputados, principalmente por conta da nossa bancada. Veja, uma bancada que tem 4 componentes poderá fazer até 8 emendas. Nós temos 9. Então, um deputado vai ficar sem, possivelmente, ser atendido. Eu acho que nós não podemos votar da forma em que está, sem antes esgotar todas as possibilidades. Vamos esgotar as possibilidades. Já diz uma sábia pensadora lá em casa, de 7 anos de idade, que por que não é resposta. Então, a gente tem que realmente esgotar todas as possibilidades para que todos os deputados se sintam contemplados. É claro, dentro das possibilidades. Alguma manifestação mais? Senhora deputada, senhores deputados, tomo a seguinte decisão. Eu retiro de pauta e vou levar ao conhecimento do presidente da Casa todas as sugestões dadas. E retornamos. Nós não iríamos fazer a... Não, aí... Não, porque primeiro tem que ser lido no expediente. Então, vou levar ao conhecimento do presidente, só que amanhã, quarta-feira, nós vamos ter que fazer a reunião da Comissão de Finanças. De manhã, sim. Então, amanhã também. Por quê? Porque nós temos que deliberar sobre o projeto de resolução. Tá? Então, fica retirado de pauta. Vou levar ao conhecimento do senhor presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, do que fora sugerido aqui no dia de hoje, mas retorna amanhã, tá? Na comissão ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. Então, espero que todos, os senhores deputados, também participem. Amanhã passa a ser às 10h30 da manhã a reunião. Aqui é a quórum também. Então, vamos continuar com a nossa pauta. Por gentileza, retirado. Evandro, retirado de pauta aqui. Vamos lá. Qual é a comissão, presidente? Vamos aqui, ó. Aqui, ó, Evandro. Por gentileza. Vamos lá. Vamos à pauta. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência está apta a relatar o seu projeto? Então, deputada Luciane Caminati, com a palavra. Como já cumprimentei os demais deputados, só cumprimentar o deputado Sargento Lima, né, que chegou nesse momento. É projeto de lei 109 de 2024, de autoria do deputado Ivan Nats. Eu queria o projeto de lei para... Senhores deputados, deputado Camilo. Não precisa régua. Deputado Camilo. Nós somos mais modernos. Projeto de lei 109 de 2024, deputado Ivan Nats como autor, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei número 16.292, de 2013, que institui o Programa de Ação de Apoio Social, PAS, e estabelece outras providências. Esse projeto de lei, na verdade, deputados, ele trata da não exigência dos SEBAS para as entidades de cunho social. O deputado Jair Mioto foi o relator desta matéria, com parecer favorável nesta comissão. Eu solicitei vista e, no voto vista, diligenciamos a Secretaria da Fazenda, da Assistência Social, Mulher e Família, Conselho Estadual da Assistência Social. Todos, com nenhuma exceção, não responderam à nossa diligência. Mesmo assim, diante da importância de tal matéria, mesmo o governo não respondendo à nossa diligência, eu devolvo, sem manifestação, mas também consensuando com o voto do relator, deputado Jair Mioto, favorável à matéria. Senhora deputada, senhores deputados, projeto de lei de número 0109/2024, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei 16.292, de 2013, que instituiu o Programa Apoio Social, estabelece outras providências. O autor da matéria, deputado Ivan Nats. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Jair Mioto. Sua Excelência, eu emiti o seu relatório de voto, o fez pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, houve solicitação de vista da deputada Luciane Caminati, e Sua Excelência faz devolução no dia de hoje, manifestando favorável ao parecer do deputado Jair Mioto,
Coloco em discussão para ser voto do deputado Jair Mioto, que é pela aprovação da matéria. Brevemente, visto em mesa aqui. Visto em mesa, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, com a palavra para relatar os seus projetos. Tem tempo. Se Vossa Excelência quer tempo para estudar, eu posso... 818/2025. É um requerimento de diligência ao projeto de lei 818 de 2025. O diligenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda, da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, para que se manifeste sobre o projeto de lei. Ele trata ali de instituir o Programa Estadual de Segurança e Educação para o Trânsito de Ciclomotores, bicicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no âmbito do Estado de Santa Catarina. É necessário o diligenciamento desse projeto. Pelo diligenciamento, parecer do eminente deputado Sargento Lima, o projeto de lei 0818/2025, que tem como autor o deputado Júnior Cardoso, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, projeto de lei 333 de 2025, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa do Banco de Ração e Utensílio para Animais com o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos a itens essenciais a animais em situação de vulnerabilidade e dar outras providências. A proposição teve sua tramitação regularmente admitida pela Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, foi encaminhada à Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi designado. Durante a instrução, foram juntadas manifestações técnicas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Economia Verde, do Bem-Estar, da SAMAI, Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, todas convergentes no sentido de que a matéria não gera impacto financeiro direto ao erário estadual, tampouco cria obrigações orçamentárias. No caso do concreto, verifique-se que o presente projeto de lei não cria despesa pública obrigatória, não institui benefício financeiro, não altera a estrutura administrativa do Estado e não impõe novos encargos diretos ao Poder Executivo. O próprio desenho normativo do programa proposto revela que sua execução se dará por meio de articulações institucionais, doações voluntárias e parcerias, utilizando das estruturas administrativas já existentes, conforme conhecido pelos órgãos consultados, SAMAI e PGE. O projeto possui caráter normativo e protetivo, não acarretando impacto e equilíbrio fiscal na execução das políticas públicas previstas na PPA e na LDO. Assim, também considera-se adequado e compatível com o ordenamento orçamentário vigente. Diante do exposto, voto pela admissibilidade e pela aprovação do projeto de lei 333 de 2025. Pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima, o projeto de lei 0333/2025, do autoria do deputado Márcio Machado. Sua Excelência, emitiu o seu relatório de voto, faz pela aprovação da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Antes do deputado Sargento Lima examinar o projeto em vista e mesa, eu quero levar ao conhecimento de Vossas Excelências que, ainda no final do ano passado, quando da tramitação de dezenas de projetos de lei, um projeto de lei que foi relatado pelo deputado Antídio Lunelli, no âmbito interno desta comissão, que é de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que assegura o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural, esportiva e de lazer aos profissionais de saúde, no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei foi relatado pelo deputado Antídio, Sua Excelência emitiu o seu relatório de voto, que foi pela aprovação da matéria. No entanto, houve uma ampla discussão e o projeto, o parecer do deputado Antídio, foi rejeitado. Então, me sinto na obrigação de designar o relator para o voto vencedor. Como o deputado Gessé Lopes foi o primeiro a se manifestar, então designo o deputado Gessé Lopes para fazer o relatório do voto vencedor, ou seja, pela rejeição da matéria. Sim. Então, tem que ter o voto vencedor, que é o da rejeição, para ir a plenário. Tá bom. Perfeito? Mas aí eu tenho que... Amanhã, Vossa Excelência traz na pauta na reunião ordinária de manhã. Então, fica designado o relator, o deputado Gessé Lopes para fazer o relatório do voto vencedor. Rejeitada a matéria, rejeitado o parecer do deputado Antídio, designar o relator para o voto vencedor. E é o deputado Gessé Lopes, por ter sido o deputado que, por primeiro, levantou a questão. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência já está apto a se manifestar?
Presidente, se um outro colega pudesse apresentar aí, depois devolveria o projeto. Não tem mais nada, senhor. Tem mais? E não cabe mais vista em gabinete. Não, já foi. Sem manifestação. Senhor deputado Sargento Lima devolve vista e mesa sem manifestação. Então, encerrada a discussão, coloco em votação o parecer e voto do deputado Jair Mioto ao projeto de lei de número 0109/2024, da autoria do deputado Ivan Nas. Deputados com qual permanece como se encontra, está aprovado. Senhores, não há mais matéria deliberada no dia de hoje, razão pela qual dou por encerrado, mas deixando outra convocada às 10h30 da manhã, aí na sala das comissões. E podendo os senhores deputados, por favor, pautar projetos. Por gentileza, pautem projetos. Bom dia, muito obrigado.